A gestação é um grande momento para a gente testar essas mulheres e descobrir o diabetes. Então, na gestação, eu acho que é um momento em que a grande maioria das mulheres faz o pré-natal e a gente tem a oportunidade de ver as glicemias. Fora da gestação é mais difícil. Bom, eu já fazia acompanhamento e numa dessas rotinas, né, eu descobri aí que estava com a glicemia alterada e coincidiu com o momento da gestação. E esse momento foi onde a gente realmente constatou diabetes gestacional, com alterações de glicemia. Diabetes basicamente é uma doença em que você tem a glicose no sangue mais alta e que, se você não tratar por muito tempo, você tem risco de muitas complicações. Eu tive um cansaço um pouco maior do que do dia a dia. E com os exames, esse cansaço ele foi facilmente relacionado ao diabetes. A gente tem vários tipos de diabetes. Os principais são diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. O tipo 1, você tem uma diabetes autoimune, em que você tem o seu pâncreas vai sendo destruído por células imunológicas contra o seu pâncreas, então a sua secreção de insulina acaba. Um diabético tipo 2, ele tem resistência à insulina, então ele tem insulina, mas é como se a insulina não conseguisse funcionar tão bem. O diabetes gestacional é um diabetes que você descobre na gravidez quando você não tem diabetes anterior. Em jejum, eu tive uma glicemia de 99 e na gestação a gente precisa priorizar uma glicemia de 97, um máximo de 97. Então ela passou do que consideraria ali como ideal, né, como normal. E aí veio esse diagnóstico junto com a alteração também da hemoglobina glicada. Para diabetes gestacional, 70% das mulheres vão ser tratadas com alimentação e atividade física e exercício. E 30% dessas mulheres vão precisar de medicamento. Medicamento padrão ouro na gestação é insulina. Por um motivo, ela não cruza a barreira placentária. Então eu trato a mãe e não passo esse remédio para o bebê. Bom, o tratamento foi com o uso diário de insulina. Confesso que no início eu fiquei um pouco chocada, porque eu falava já de diabetes para as pessoas, sobre esse cuidado, mas me ver nessa situação realmente para mim foi um pouco diferente, né? O momento difícil que eu passei foi o momento do parto, foi o dia do parto, porque eu percebi que os profissionais eles não estavam tão engajados ou tão preocupados com a questão do diabetes. Isso ficou bem por minha conta mesmo. Então eu fiquei atenta ao meu corpo, a tudo que eu estava percebendo, tanto que eu tive uma hipoglicemia e foi necessário um soro com glicose para corrigir essa hipoglicemia. Mas meu parto, graças a Deus, foi tudo bem. E eu vi o quanto que é importante a gente ter essa referência, né? Quando a gente tem realmente uma doença, a gente saber tudo o que é necessário para o cuidado, porque nem sempre a gente vai ter um profissional que esteja atento também para as situações que a gente precisa. Um dos maiores fatores de risco hoje em dia que a gente tem para diabetes é a obesidade. A idade também é um fator de risco quando a gente está falando para a população adulta acima de 40 anos. Quando a gente está falando para gestante, gestações acima de 35 anos. Para diabetes gestacional, para diabetes tipo 2 também, antecedente familiar. E para o diabetes gestacional, se você teve uma gestação anterior com diabetes gestacional, você tem mais risco de ter diabetes gestacional. Ou se você teve um bebê grandão, por exemplo, um bebê acima de 4 quilos, você também tem mais risco de ter diabetes gestacional. Eu nunca tive nenhuma alteração de glicemia antes da gestação. Não tinha familiares também com diabetes. Então, a partir do momento realmente da gestação, foi onde aconteceu a alteração e aí veio o diagnóstico de diabetes gestacional e isso acabou contribuindo para o diagnóstico de diabetes tipo 2, o qual eu tenho hoje, né? E isso acaba também
favorecendo, no caso do meu filho, ter esse cuidado por ter a mãe com diabetes. Que a gente tem que tentar é essa janela entre ter tido diabetes gestacional e ter diabetes tipo 2. Essa linha do tempo que a gente tem que realmente intervir. Então essas mulheres, elas têm que fazer glicemia todo ano, elas têm que ter orientação nutricional, elas têm que ter orientação de atividade física. Se elas ficarem pré-diabéticas, talvez a gente tenha que medicá-las. E muito importante, os filhos dela têm maior chance de serem obesos e de serem diabéticos também. Então a gente tem aí uma janela de oportunidade para tratá-las e acompanhá-las, e é uma coisa que a gente faz pouco e que tem que entrar dentro de campanhas de saúde para poder tratar melhor dessas mulheres. Porque durante a gestação a gente tem tentado cada vez mais acompanhá-las e fazer programas de tratar bem essas mulheres com diabetes gestacional. Mas a gente tem que acompanhá-las durante a vida toda.